Cadê o pessoal? Esperar o pessoal entrar aí pra começar. Ai, ai. Vai. O pessoal hoje decidiu morrer, né? Deve ser porque eu vou botar um material de apoio já ali lá no grupo. É que eu tinha feito o texto, eu não sei se eu enviei, acho que eu enviei semana passada o texto. Eu escrevi o texto lá. E o roteiro eu vou ver se eu mando agora lá no grupo. Daí vocês acompanham, tá? Pera aí só um momento que eu vou deixar aqui em stand-by rapidinho, que eu vou mandar aqui no computador pra vocês. Pera aí, só um momento. Stand-by. Voltei, gente. Voltei aí. Ué, o pessoal foi embora. Voltei aí. O roteiro tá lá no grupo. Mandei por imagem, porque eu não tive como converter para PDF. Porque eu me lembrei agora. Então tá lá o roteiro pra gente começar a aula. Hoje a aula ela vai ser sobre período joanino, né? Sempre quando falam período joanino eu penso em Joaninha. Não sei porquê, eu imagino uma Joaninha macho, no caso, sabe? Uma Joaninha com uma cartola, com um monóculo assim, tipo, ó, olha só, eu sou o Joanino, sabe? Eu fico imaginando assim, o período joanino. Coisa na minha cabeça. Minha cabeça é um pouco estranha. Hoje o pessoal tá meio morto, né? Tipo, eu não sei se é porque eu não compartilhei assim com muita antecedência e não avisei também com muita antecedência. Eu fui avisar acho que hoje no grupo que teria aula, mas avisem no grupo dos alunos que tá tendo a aula aqui pra gente começar com bastante pessoas, pra ninguém ficar perdido no meio do caminho, que essa aula é muito importante, né? Tem um desenho que tem aquela joaninha de barro. Eu não sei qual é esse desenho, não. Ah, verdade, é a Vida de Inseto, verdade. Vida de Inseto tem a joaninha, que é macho, né? Que é uma joaninha macho, verdade. É isso. Então, quando vocês pensam em período joanino, pensa na joaninha macho, uma joaninha tipo de barba, de bigode. E de monóculo. Tem que ter um monóculo, porque, não sei, na minha cabeça quando eu penso em joanino, eu penso numa joaninha tipo meio século XIX. É engraçado.
Gente, essa caneca aqui é muito legal, porque, tipo, olha só que mágico. Você tá bebendo água, só que tem uma água que parece cerveja do lado de fora. Isso é muito legal. Vamos lá então, gente, já que não vai aparecer tanta gente, eu continuo aqui com o pessoal que já tá aqui, né? Pra gente dar prosseguimento aí e depois o pessoal vê no YouTube e tudo mais. Seria mais legal se todo mundo visse ao vivo, né? Mas eu sei que tem gente que não pode ver ao vivo, tem gente que tá com preguiça, tem gente que deve estar dormindo nessa hora. Eu mesmo acordei tarde pra cacete. Eu já não sei qual é a diferença do. Eu já não sei mais qual é a diferença dos dias, assim. É meio engraçado, né? É meio engraçado porque eu não consigo mais diferenciar os dias e nem os horários. Pra mim, dia é noite, noite é dia. Hoje, por exemplo, é quinta-feira. Não sei quarta. Eu só sei mesmo o dia por causa da aula. Mas vamos lá então. A gente tem que primeiro recapitular os capítulos anteriores, né? Tipo, o capítulo anterior foi 2 semanas atrás, né? A gente falou justamente sobre aquela questão, né? Não sei se vocês lembram, mas a gente falou justamente sobre aquela questão da vinda da família real e o que isso significava, né? E aqui vai ser muito importante que vocês tenham isso em mente. Tipo, a família real tá aqui nesse momento. Então a gente vai partir desse momento aqui, do momento que eles chegam no Rio de Janeiro. Porque como vocês bem sabem, né, eles primeiro chegaram na Bahia e depois vão vir para o Rio de Janeiro, né? E no Rio de Janeiro tem aquela situação que eu falei para vocês, que é o PR, né, que era príncipe regente na porta, e os cariocas colocavam, tipo, põe-se na rua, né, com uma forma de deboche. E o deboche é uma coisa que liga tanto a gente, tipo, no presente, quanto o pessoal no passado, né? Tipo, a questão do meme, né? A questão da piada é uma coisa que continua com o brasileiro desde sempre. Não, e agora por causa do fim do Big Brother a gente não sabe mais mesmo a data. Porque quinta-feira era dia da prova do líder, né? Que tipo, sexta-feira festa, aí sábado geralmente prova do anjo, né? E tipo, domingo paredão. Agora embolou tudo. Fim do Big Brother. Mas foi um fim digno, foi um fim bem digno, bem legal. Eu gostei do fim, né? Preferi o Babu ganhando, mas tá ótimo. Tá ótimo da forma que foi. E o que acontece? Só voltando aqui pra não perder o fio da meada. Então a gente tem, tipo, a família real se deslocando pro Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, né? Da colônia brasileira, era a capital da colônia. E eles vão vir pro Rio de Janeiro. Só que o Rio de Janeiro, mesmo sendo uma capital colonial, ela não era uma capital colonial, assim, no sentido, tipo assim, não era uma capital europeia, conforme esses portugueses que estavam vindo para cá, fugindo da guerra, estavam acostumados, né? Tipo, Lisboa é uma cidade muito antiga, uma cidade que tinha uma infraestrutura muito diferente que a do Rio de Janeiro vai ter, né? A infraestrutura de Lisboa vai ser uma infraestrutura totalmente diferente que a do Rio de Janeiro, né? Tipo, você tem a questão do encanamento do sistema de esgoto, que já tinha em Lisboa. Do Rio de Janeiro era uma coisa tudo muito precário, quase não existia, por exemplo, calçamento, tipo, estradas, né? Tipo, eram umas coisas muito precárias. E você pensa o seguinte, essa galera vindo tudo de lá da Europa, que estava acostumada com isso, ela vai gostar dessa situação? Não, não vai gostar, né? Então o que acontece? O Dom João, a primeira coisa que ele vai fazer, uma das primeiras coisas que ele vai fazer aqui no Rio de Janeiro é tratar justamente dessa situação, porque se eles vão ficar aqui durante muito tempo, então essa cidade vai ter que passar por uma reforma para melhor acomodar toda essa galera que está vindo para cá. E assim, era muita gente. E não só pessoas assim que estavam vindo com o Dom João. Posteriormente vão vir muito mais pessoas além disso, né? Então o que acontece? Você vai ter, por exemplo, cidades dentro do Rio de Janeiro que vão ser fundadas pro imigrante dessa época, por exemplo, o caso Nova Friburgo. Nova Friburgo é um caso bem emblemático nesse sentido. Se não me engano, Nova Friburgo é formada por alemães, né? Uma coisa assim. Alemães e suíços, né? Vai ser formada ali em Nova Friburgo. Então, nessa época vai entrar muita gente aqui no Brasil. Vão vir muitas pessoas, né? E o que acontece? Né? Vão vir muitas pessoas para cá. E Dom João, o que ele vai fazer? Ele vai começar a incentivar pessoas locais, burgueses locais, pessoas com dinheiro, a fazer reformas na cidade. Em troca dessas reformas, isso daqui é só recapitulando a aula anterior, só para quem chegou agora. Então o Dom João ele vai
incentivar essas reformas através dessa galera que já morava aqui. Em troca, ele vai dar títulos de nobreza para essa galera. E o que isso significa? Isso significa que ele não vai, por exemplo, tirar do bolso dele para fazer as obras, por exemplo, fazer calçada, fazer estradas, essas coisas. Chegar pro cara e falar assim, olha, você quer um título de nobreza? Ah, eu quero, porque título de nobreza nessa sociedade era uma coisa muito, assim, importante para eles, né? Tipo assim, você tem um título de nobreza, ah, eu sou, tipo, sei lá, barão, ah, eu sou conde, ah, eu sou nobre, não sei o que, era uma coisa muito importante para essa galera. Era muito importante mesmo, assim. Eles eram muito carentes de títulos. Até hoje em dia, se vocês repararem, na política, na alta sociedade, alguma coisa do tipo do Brasil, vocês percebem que tem essa questão de título ainda muito importante para essa galera, né? Um caso muito emblemático, por exemplo, que é até uma coisa que o pessoal zoava muito, tem uma página no Facebook que é muito boa, que é Suburbano da Depressão, não sei se vocês já ouviram falar, que eles zoam o governador. Caraca, é só eu começar a live que o meu nariz começa a coçar, né? É rinite, gente, tá? Não é nada demais, não. O que acontece? Eles zoam o governador pelo seguinte, o governador, tipo, não tem faixa, né? Tipo, o presidente do Brasil tem faixa, né? Presidencial e tudo mais. E o governador não tinha, né? E ele mandou fazer uma faixa, né, pra ele, e ele andava com essa faixa pra tudo quanto é lugar, tipo, tirava foto com a faixa, tipo, colocava, tinha um negócio que ele tinha, tem uma foto que é muito engraçada, que acho que ele sentado na mesa, e tem, tipo, um suporte que ele fez pra colocar a faixa dele. Então, assim, você vê que essa questão de você ter um título, ter uma coisa que demonstre um poder ou algum status, ainda é muito forte. Até hoje, né? Tipo, então o cara, ele tinha tipo um cabideiro pequenininho assim, feito pra faixa dele. Assim, é muito engraçado isso. É muito engraçado essa questão, né? E até hoje em dia, né? Tipo, você vê nesses clubes assim que tem de pessoas ricas, você tem a pessoa que tipo assim, ah, não, porque eu sou fulana de tal, descendente do barão de blá blá blá, né? De raio laser, bala de ice keys. E a pessoa, tipo, se acha nobre até hoje, só porque tem um parente lá atrás, que, tipo, foi um fazendeiro com título de nobreza, a pessoa acha que veio de uma linhagem nobre, tem sangue azul, alguma coisa do tipo. E tem pessoas que acham isso até hoje, né? E a própria questão de medalhas, né? Até hoje no Rio de Janeiro, em outras cidades do Brasil, você tem a questão da concessão de medalhas, né? Tipo assim, de você dar uma medalha tal pra pessoa, né? Tem gente que dá pra miliciano, né? Tipo, tem essa questão aí, tipo, dar medalha pra miliciano pra homenagear pelo ótimo trabalho, né? Tem essas questões aí que acontecem no Brasil até hoje. Então, naquela época que você tinha um rei, isso era muito mais forte, né? Então o rei, ele usou essa prerrogativa de dar título de nobreza para essa galera, e essa galera fazia essas questões dessas obras públicas, né? Foi uma das formas que ele arranjou de fazer essas reformas, né? Aí outra questão também vai ser a construção de vários edifícios aqui no Rio de Janeiro, que até hoje existem, né? Tipo a Biblioteca Real, vai ter o Jardim Botânico, vai ter o Teatro, né, Municipal, vão ter vários teatros que vão ser construídos nessa época, tudo para agradar, por exemplo, a galera que está vindo de Portugal, porque antes não tinha isso daqui, né? Então vão ser construídos para essa galera ter a própria universidade no Brasil, a primeira universidade no Brasil vai vir no período joanino, né, que vai ser a Universidade de Medicina na Bahia, né? Então, assim, para vocês verem que tá acontecendo uma mudança muito grande no Brasil nesse momento. Esse momento no Brasil está passando por uma mudança muito grande, né? E a própria questão que eu falei na outra aula, né, que é a questão, tipo assim, quando você tem uma urbanização muito grande da vida na colônia, principalmente no Rio de Janeiro, que vai ser o lugar mais populoso nesse período, o que vai acontecer? Você vai ter um processo de intensificação da escravidão. E você vai ter também uma mudança no caráter dessa escravidão. Até então a gente está acostumado de pensar aquela escravidão muito focada no interior, nas fazendas, né, na questão da produção do açúcar, né, nessa questão assim, tipo, na mineração também, né, que a gente está pensando, mas é tudo sempre voltado para um trabalho que ele não é urbano, é um trabalho geralmente assim, na lavoura, ou um trabalho de mineração, nunca é um trabalho urbano. Então aqui o que vai acontecer? Aqui nesse momento vai acontecer um processo de intensificação da escravidão e uma escravidão voltada para o meio urbano, né? E esse meio urbano vai ter, tipo assim, intensificar a escravidão e vai ter umas coisas diferentes, que vai ser a questão do escravo de ganho, né? O que vai ser o escravo de ganho? Isso é muito importante para vocês anotarem aí no caderno de vocês.
que o escravo de ganho ele vai ser aquele escravo que uma pessoa, tipo, vamos supor assim, um padeiro vai comprar uma pessoa escravizada, né? E ele vai transformar aquele escravizado num escravizado urbano, ou seja, o escravo ele vai tipo trabalhar para ele na padaria, ou também ele vai trabalhar em outros bicos, por exemplo, vendendo coisas na rua ou fazendo bicos de obra pública, alguma coisa do tipo. Só que o dinheiro, em geral não ficava para o escravizado, e o dinheiro ele ficava para o dono do escravo, né, nessa questão. Então, tipo assim, o escravo trabalhava e o dinheiro que recebia era para o senhor. Então, assim, é uma forma de escravização muito diferente do que a gente via antes, né? Esse é o escravo de ganho. Tem até uma questão que é muito famosa, da questão do... Pensa assim, no seguinte, Rio de Janeiro, uma cidade que está crescendo muito, e uma cidade que não tinha, por exemplo, é a questão do saneamento básico, né? Até hoje em dia, essa questão do saneamento básico no Brasil é uma coisa muito, muito complicada. A gente não tem muitos lugares que tem, por exemplo, encanamento na rua. Tipo, às vezes você não tem água subindo para determinadas localidades. Até hoje, né? Tipo, 2020. Pensa no século XIX. Século XIX, então, tipo, essa questão de saneamento básico, de estrutura de saneamento não existia, né? Não existia muito. Alguns lugares existiam, outros não. Então, para a pessoa, por exemplo, ir no banheiro, não existia um negócio chamado descarga, né? Você não sentava lá, apertava um botão e o botão levava o seu cocô para outro lugar. Não acontecia isso. O que acontecia? As pessoas elas faziam suas necessidades, quem estiver comendo, desculpe, né? As pessoas faziam suas necessidades em determinados recipientes, né? Que tinha nesses banheiros assim, e esses recipientes tinham que ser levados, né, para outros locais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui pensando no centro do Rio, quem já foi no centro do Rio, a gente ali sabe que é banhado pela Baía de Guanabara, né? Então o que acontece? Muitos desses locais que era despejado era no mar. Só que quem ia levar lá no mar? Aí tinha o papel do escravo de ganho. Tinha escravizado que eles trabalhavam nessa questão de levar cocô e xixi para a Baía de Guanabara. Tipo, eles levavam em cima de negócios assim, tipo, recipientes, né? Tipo, imagina uma grande bacia, né, cheia de... Não imaginem isso não, mas assim, eles levavam essa questão para a Baía de Guanabara para jogar lá na Baía de Guanabara, né? E muito deles, às vezes, acontecia de escorrer pelas costas, coisas, e o sol batia e eles ficavam marcados. Então você tinha essa marca muito grande, né? Esses escravizados que tinham o corpo marcado com uma... Tipo como se fosse umas marcas brancas, assim, da questão de bater o sol, da questão da amônia, uma série de coisas assim, né? Então isso é uma das coisas assim muito interessantes para a gente entender esse período da questão do escravo de ganho, justamente disso. E também tem até, eu sempre trago umas ideias assim, ideias não, umas coisas assim para vocês flertarem com crush, que é crush na quarentena, que é o seguinte, sabe a palavra enfesado? A palavra enfesado ela vem justamente nesse período porque acontece, como você não tinha esgoto, né, saneamento básico, algumas pessoas, né, que não tinham dinheiro para contratar essas pessoas para levarem os seus dejetos para a Baía de Guanabara, o que elas faziam? Elas jogavam pela janela, né? E ocorria, às vezes, de estar alguém passando embaixo. Imagina, você está passando embaixo, aí vem uma chuva de merda na sua cabeça. Aí vem a palavra enfesado. Enfesado vem de fezes, que vem, tipo, cheio de merda. Então, enfesado é uma pessoa que recebeu merda na cabeça. Então, hoje vocês vão chegar na crush, e vão falar isso. Tipo, olha, você sabe qual é a origem da palavra enfesado? É tiro e queda, a pessoa vai gostar, ou não, ou vai ficar super ofendida, mas aí você vê se vale a pena. Mas enfim, só então, já recapitulando essas questões, a gente vai dar prosseguimento aqui. Então essas mudanças todas que estão acontecendo no Brasil, vocês acham que elas vão agradar a todos? Tipo assim, a sociedade como um todo, a sociedade brasileira como um todo. Você acha que elas vão ficar tipo, felizes com essa questão? Não, muitas das pessoas não gostaram da vinda da família real por alguns motivos posteriores. Pelo seguinte, quando você tem a corte imperial portuguesa no Brasil, muitas coisas vão mudar, né? Inclusive em questão de imposto. Porque como você tinha a corte aqui, você teve um aumento do imposto das pessoas para pagarem... deixa eu só beber água aqui rapidinho. Você teve aumento do imposto das pessoas para as pessoas pagarem para a corte se manter no Rio de Janeiro.
Isso, assim, pessoas que não estavam propriamente no Rio de Janeiro. Por exemplo, no caso do Nordeste, você tinha a sociedade nordestina, tipo, lá distante, né? Hoje em dia a gente tem essa sensação que as coisas são mais próximas justamente por conta de avião, de internet. Mas, assim, o Nordeste pro Rio de Janeiro é longe. Tipo, é uma coisa longe, né? Tipo, não é uma coisa perto, né? E naquele momento era mais longe ainda, né? Você não tinha internet, você não tinha avião, você não tinha carro. Então era uma coisa muito longe. Então essa galera lá longe tinha que pagar imposto para manter uma família real que estava no Rio de Janeiro, né? E assim, a vinda da família real não trouxe, por exemplo, ali para o Nordeste, nesse momento, não trouxe benefícios que trouxe para o Rio de Janeiro. Por exemplo, no Rio de Janeiro você teve uma reforma urbana, né? Uma reforma, tipo, bem interessante, né? Tipo assim, bem forte na cidade. Só que para o Nordeste você não teve, o Nordeste como um todo e para o Norte também, você não teve uma mudança tão grande assim no sentido de estrutura da cidade, conforme você teve para o Rio de Janeiro. Em compensação, eles tinham que pagar imposto alto, né, que eles não estavam acostumados a pagar. Outro ponto interessante é o seguinte, você tem a vinda da família real para o Brasil, e você aqui no Brasil já tinha forças armadas, né, tipo assim, você já tinha exército, né, e tudo mais. Só que acontece, o que acontece é o seguinte, os postos chaves dessas forças armadas, assim, tipo, os postos de mais prestígios, não vão ser colocados na mão da galera, nas mãos da galera que já vivia aqui. Vai ser colocada justamente na mão do pessoal que veio junto com a família real. Ou seja, os postos chaves ali de comando vai ser dado para portugueses e não para brasileiros que já residiam aqui. E o que acontece? Isso não vai trazer, tipo, nenhum ponto positivo para essa galera que já estava aqui pensando assim, poxa, a gente está pagando imposto, a gente não está tendo prestígio, e ainda querem, tipo, centralizar todas as ações políticas no Rio de Janeiro, porque também tinha essa questão. Você teve uma maior centralidade política e econômica no Rio de Janeiro nesse período, né? Então o que vai acontecer? Essa galera que estava sofrendo com essa questão vai ficar, tipo, bolada com essa questão, né? E daí, né, essa questão de aumento de impostos, centralização política, desigualdade regional intensificada, privilégio para portugueses, isso vai trazer um descontentamento enorme para essa população do Brasil. Então, em 1817, e fora que tem umas outras questões que é importante colocar aqui antes de ir para essa questão. Estava tendo a guerra na Europa, né, como vocês sabem. Napoleão estava invadindo tudo quanto é lugar, né, por isso que a família real veio para cá. Nesse momento ainda está rolando a guerra, vai ser um ponto alto assim das guerras que estão rolando. Vocês lembram também que o rei da Espanha foi deposto pelo irmão do Napoleão, ou seja, França e Espanha, a França é governada por Napoleão, a Espanha governada pelo irmão do Napoleão. Então o que vai acontecer? Dom João, com o apoio dos ingleses, vai invadir 2 locais. A Guiana Francesa, que até hoje é posse da França, ali em cima, ali em cima da América do Sul, né? Tem a Guiana Francesa e Suriname, né? A Guiana Francesa, ele vai invadir a Guiana Francesa como retaliação à França e vai invadir também a Cisplatina. A Cisplatina é onde que hoje é o Uruguai, tá? É onde que hoje é o Uruguai. Justamente por retaliação à Espanha. Mas também por uma outra questão. Por exemplo, ali tinha muito conflito com questão de navegação, né? Tipo, navegação do Rio da Prata, né? Com questão colonial espanhola e portuguesa. Mas assim, também vai ser uma desculpa a questão de uma retaliação, né, contra a Espanha. Então o Dom João, nesse momento, ele vai invadir a Cisplatina e a Guiana Francesa. E como vocês sabem, eu sempre bato na tecla, guerra é uma coisa que custa dinheiro, né? É uma coisa que custa dinheiro. Você não tem como fazer guerra sem dinheiro, né? Então o que vai acontecer? Você vai ter essa guerra, tipo na Cisplatina e na Guiana Francesa, que vai demandar muito dinheiro. E o que vai acontecer? Você vai ter um aumento de impostos para lidar com essa guerra. Então você tem um aumento de imposto para manter a família real aqui e um aumento de imposto para cobrir os gastos com a guerra. Em troca, essa galera não estava ganhando nada. Essa galera, estou pensando aqui, a galera do Nordeste, né? E o que vai acontecer? Em 1817, inspirados na Revolução Francesa, com os ideais burgueses liberais, o que vai acontecer? A galera em Pernambuco vai se sublevar
vai iniciar uma revolução. E essa revolução vai ser conhecida como Revolução Pernambucana. É importante vocês gravarem aí, 1817, Revolução Pernambucana, inspiradas com ideais franceses e tudo mais. Essa Revolução Pernambucana, ela vai ter várias... Vai ser uma revolução de tipo diverso, assim, tipo... Você vai ter vários grupos, né? Dentro dessa revolução, você vai ter desde grupos mais moderados até grupos mais radicais, inspirados nos jacobinos da Revolução Francesa, que pregavam, por exemplo, o fim da escravidão, né? Essas facções mais radicais. Só que dentro da Revolução Pernambucana você tinha setores urbanos, tipo assim, pessoas que trabalham com o setor urbano, pessoas ligadas ao grande latifúndio nordestino, ou seja, fazendeiros, donos de escravos, né? Você tinha padres, inclusive você tinha muitos padres. Tanto é que a Revolução Pernambucana ela também vai ser conhecida como a Revolução dos Padres, né? Justamente, ela pode aparecer na prova para vocês como esse nome, Revolução dos Padres, né? Você tinha, por exemplo, um cara que é muito famoso e vai ser mais famoso para frente, que é o Frei Caneca, né? Que tem várias ruas com esse nome, né? Vocês já ouviram falar em ruas, né, com esse nome. O Frei Caneca ele vai ser uma liderança política nesse período da Revolução Pernambucana e mais à frente também, que a gente vai chegar só no primeiro reinado, que vai ser com a Confederação do Equador. Mas por enquanto, segurem que a gente está na Revolução Pernambucana. Então você tinha um grupo diverso, você tinha tipo pobres, você tinha escravizados também, você tinha donos de escravos, fazendeiros, você tinha padres, você tinha uma série de gente nessa revolução. Então foi uma revolução de um caráter muito grande, diverso, assim. Então você tinha muitos grupos que estavam unidos por uma questão. A questão é o seguinte: contra a desigualdade regional, o sentimento anti-lusitano, ou seja, um sentimento anti-Portugal, anti-português, né, nesse sentido. Você tinha também um sentimento anti um aumento dos impostos, né, e a centralização no Rio de Janeiro, com a coroa. E esse movimento, essa revolução, ela não vai se limitar apenas a Pernambuco. Essa revolução ela vai se espalhar ali pelo Nordeste. Você vai ter tipo pessoas do Rio Grande do Norte, de Alagoas e da Paraíba se juntando a essa revolução. Então vai ser uma revolução que vai pegar uma região ali enorme do Nordeste, né? Tipo, você vai ter Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas e Paraíba se juntando. E vai ser uma revolução que ela vai ter uma vitória, em certo sentido. Eles vão conseguir tomar a capital de Pernambuco, Recife, né? Eles vão conseguir tomar Recife. E eles fundam uma república, olha só, eles fundam uma república naquele momento ali. Eles conseguem fundar uma república. Só o que acontece, como grupo, como eu falei para vocês, era uma revolução que tinha vários grupos sociais, desde fazendeiros, donos de escravos, pobres, tinha pessoas, padres, tinha pessoas que trabalham com o setor urbano, ou seja, era muita gente com interesses diversos. Então a revolução ela vai perder no sentido assim de ser um grupo diverso. Você não tem como unir o interesse de um dono de escravo com uma pessoa que quer a abolição da escravidão. E ainda assim você não tem como unir o interesse de um dono de escravo fazendeiro com o escravizado, né? Então eles tinham um inimigo comum, mas depois que eles tomam a vitória, eles não conseguem se articular, porque eram interesses diversos, diferentes, né? Tipo assim, o dono de escravo ele não vai querer o fim da escravidão, né? E o que acontece? Em 1817, ainda em 1817, é muito difícil falar rápido, às vezes eu falo rápido e minha língua trava. Então, em 1817, você vai ter a vitória deles, fundando uma república, e você vai ter também a derrota, ou seja, foi uma revolução que ela foi coisa de meses, assim, né? E você vai ter a derrota, você vai ter o caso de Dom João chegando lá na região e derrotando os revoltosos. Muito porque eles não tinham mais essa articulação que tiveram antes, né? Como era um grupo bem diverso de pessoas, eles não conseguiram se articular para derrotar Dom João, né? Então Dom João consegue chegar lá, né? Tipo, prende e mata alguma dessas lideranças, né? E a revolução é encerrada nesse momento. Porém, uma questão que eu quero que vocês segurem, anotem no caderno, tipo, segurem, gravem na alma, no coração. A memória dessa revolução vai ser algo que não vai ser esquecido tão facilmente. A memória de uma revolução, de um ideal, de uma independência da região, de um ideal tipo liberal, republicano pensando em república e não monarquia, vai ser algo que vai ficar por muito tempo na região e vai voltar. A revolução ela acaba em
1817, porém, ela não acaba no ideal. Entendem essa questão? Então segurem isso, porque isso vai ser muito importante mais pra frente. A memória da Revolução é uma coisa que vai voltar. Beleza? Uma coisa que não vai acabar tão cedo e uma coisa que vai voltar. Né? Aí agora, já encaminhando aqui já pro fim, né? O que vai acontecer? Ah, não, isso daqui não é cerveja não, gente. Isso daqui é um copo. É que ele tem tipo assim, ele tem uma aguinha por dentro que parece uma cerveja, mas é água. Mas é água, eu juro que é água. Né? Então vocês entenderam a Revolução Pernambucana, certo? Revolução Pernambucana, então vai ser essa questão. Agora a gente já vai encaminhar agora aqui para metade, para o fim. Né? Essa aula ela não é tão grande, justamente vocês podem ver, é uma aula assim que as coisas estão acontecendo muito rápido. De fato, as coisas ocorreram muito rápido. Vocês vão ver, por exemplo, no final, que as coisas ocorreram muito rápido mesmo. Né? Aqui a gente já vai encaminhar para a questão do fim da guerra napoleônica na Europa. O que vai acontecer? 1815, a gente tem a Batalha de Waterloo, né, onde Napoleão é finalmente derrotado. Napoleão já tinha sido derrotado antes, porém ele volta, ele retorna, né, do cárcere, né, e o que vai acontecer? Ele vai retornar desse cárcere e ele vai ter uma última batalha contra os ingleses, né, contra os ingleses e a Santa Aliança, né, a aliança entre Império Russo, Austríaco, né, e o que vai acontecer? Ele vai ser derrotado nessa batalha, ele vai ser finalmente derrotado nessa batalha, e aí a gente vai ter um processo chamado de restauração. A gente vai ter um congresso, o Congresso de Viena, que vai ser Viena na Áustria, como vocês sabem, né? Viena é ali na Áustria. E o que vai acontecer? Esse Congresso de Viena vai propor uma restauração da ordem na Europa. O que significa isso? A Europa vai passar por um processo de restauração das coisas antes da Revolução Francesa. Ou seja, a gente está em 1815. 1815, pensa só. Aqui, ó. Está aqui, 1815. A Revolução Francesa ocorreu em 1789. Né? Então, o que eles queriam, o Congresso de Viena? Eles queriam que as coisas voltassem a ser como em 1788. Ou seja, esquecer, passar uma borracha na história, né, tipo, esquecer a Revolução Francesa, voltar às monarquias que foram depostas por esse processo de revolução e de guerras napoleônicas e voltar às coisas como eram antes da Revolução Francesa. Só que, gente, na história não existe borracha, não existe borracha, você não tem como apagar um processo que ocorreu. É uma coisa que não acontece, assim. Não sei se vocês sabem, mas assim, não acontece. A história é uma coisa que se alguma coisa ocorreu, essa coisa ocorreu, você não tem como pegar e passar um lápis, não, uma caneta, borrar, ou passar um lick paper, ou você passar uma borracha, né? Tem gente que quer fazer isso, mas por motivos políticos, e que era o caso daqui de Congresso de Viena também, mas a história não tem isso, a história não tem como você voltar atrás, né? É a partir daqui que a gente vai, não é a partir de, sabe? Então o que vai acontecer? Você tem essa questão, e como o André também falou ali no chat, a volta dos territórios, porque também como a guerra do Napoleão foi muito longa, você tem vários países anexando território de outros, uma série de coisas. Né? A própria França anexou territórios. Então o que vai acontecer? Você vai ter essa questão da questão da restauração da ordem, com o Congresso de Viena. Várias monarquias vão voltar ao poder. Né? O caso da francesa é muito emblemática, você vai ter a volta dos Bourbon, né? Você vai ter a ascensão da casa borbônica, né? Tipo Ai, o que eu tava falando? Ah, tá, voltando. A gente vai ter a ascensão da casa borbônica na França. Eu me perdi aqui é porque borbônica me lembrou peste bubônica, sabe? Aí fiquei tipo, o que eu tô falando de peste bubônica? Viajei. Mas enfim, você vai ter os Bourbon na França. E o que vai acontecer? Você vai ter na Espanha, você vai ter a volta do rei da Espanha. Você vai ter uma série de outros locais assim, voltando às monarquias que tinham caído. Né? E um dos casos muito, muito emblemático é o seguinte, tipo assim, você tem a volta do rei espanhol, você tem a volta do rei na França. Mas e o rei de Portugal? Ainda estava no Brasil. Né? Ainda estava no Brasil.
É uma coisa que eu quero que vocês deixem aí guardado no coração. Então você vai ter esse Congresso de Viena, com a restauração. 1815 também vai ter uma coisa muito interessante no Brasil, que é o seguinte. Portugal vai elevar o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que significa isso? Isso significa, institucionalmente, que você tem o fim da colônia. Embora alguns historiadores já colocam que o fim da colônia, da colonização, da relação colonial, já ocorreu em 1808, com a vinda da família real. Porém, em 1815 você tem, de fato, o fim da colônia de modo institucional. Entenderam? Tipo assim, agora o Brasil não vai ser mais colônia, ele vai ser Reino Unido a Portugal. Entendeu? Ele vai ter um status diferente. Você vai ter, por exemplo, nas cortes portuguesas, você vai ter representação, né, nas cortes portuguesas por parte de brasileiros. Ou seja, você vai ter pessoas aqui do Brasil que vão poder ter direito de voz para determinadas ações que o Império Português vai fazer. Então, isso não é pouca coisa, né? Então, em 1815, você vai ter a ascensão do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Aí, como eu falei para vocês, a gente estava tendo o Congresso de Viena e a restauração na Europa, certo? Então, você tem a volta de várias monarquias, você tem, uma restauração também dos territórios, né? Uma série de coisas assim. E acontece o seguinte. O rei de Portugal ainda não voltou, né? Aí passa aí para 1816. O rei ainda não voltou. 1817. O rei ainda não voltou. 1818. O rei ainda não voltou. 1819. O rei ainda não voltou. Ou seja, a guerra tinha terminado já, 5 anos, né? Já. 1820, a gente já está em 1820. A guerra já tinha terminado 5 anos. E o rei nada de voltar. E Portugal, o que acontece? Como Portugal, toda a corte, como eu falei para vocês na outra aula, quando a vinda da família real, quando a família real vem para o Brasil, ela não vem só a família real, o rei, a rainha, a princesa e tudo. Não! Vai vir todo o aparelho do Estado português, ou seja, vai vir toda aquela galera pra cá. É como eu falei pra vocês, é como se o Brasil fosse invadido pela Argentina, vamos supor assim, o Brasil vai ser invadido pela Argentina. Aí o presidente bota os funcionários públicos, os vereadores, os generais da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, os juízes, o STF, todo mundo no barco e vai para outro lugar. Ou seja, o Brasil vai ficar sem governo, né? Sem governo, sem aparelho estatal. Vai botar todo mundo que pertence ao aparelho estatal, que faz as coisas funcionarem, no barco e ir embora. Foi isso que aconteceu em Portugal, né? Ele botou todo mundo, foram mais de 10 mil pessoas, isso não é pouca coisa para a época, mais de 10 mil pessoas no barco e veio para o Brasil. E Portugal ficou uma coisa anacéfala, ficou sem poder central, ficou sem um governo lá. E nesse período foi muito sofrido para Portugal, porque como você não tem um governo, você tem um governo provisório lá, você vai ter uma crise econômica, social, política em Portugal, né? E os portugueses não gostaram nada disso, né? Só beber aqui minha água rapidinho. E os portugueses não gostaram nada disso. Então você tem uma crise dentro de Portugal muito grande, e já passou 5 anos da guerra e o rei nada de voltar para lidar com essa questão, né? E o rei e o Estado português inteiro, né, que estava no Brasil, ir para Portugal para resolver essa questão. E o que vai acontecer? Você vai ter uma revolução em Portugal, uma revolução de caráter liberal burguês, porque, como eu falei, por mais que você tentasse ter uma restauração da ordem anterior à Revolução Francesa, você tinha aquelas ideias liberais burguesas ainda no imaginário, no pensamento, na memória dos europeus do mundo, né? Do mundo como um todo, porque essas ideias elas vão pular o mundo como um todo, né? Elas vão vir para o Brasil, vão influenciar a Revolução Americana, a Revolução Haitiana, vão influenciar a Revolução Pernambucana, né? Então essas ideias elas estão também lá na Europa muito forte, que foi o berço dessas ideias, inclusive, né? Então, inspirado nessas ideias, o que vai acontecer? Os portugueses, na cidade do Porto, eles vão fazer uma revolução e vai ser chamada a Revolução Liberal do Porto, que vai exigir a volta do rei imediatamente, né? E uma constituição, uma elaboração de uma carta constitucional. Ou seja, o rei ele vai voltar e ele vai ter que
abrir uma Assembleia Constituinte para governar segundo a autoridade de uma Constituição. Agora ele não vai ser mais um rei absolutista, ele vai ser agora um rei constitucional, nos moldes, por exemplo, mais ou menos, né, mas com não tão intensidade, conforme na Inglaterra. Na Inglaterra vai ser com mais intensidade, né? De fato, o rei ele reina, mas não governa. Em Portugal ele vai ter ainda prerrogativas do executivo, né? Que vão ser diferentes no caso da Inglaterra. Então o rei ele vai ter que voltar, né, para Portugal e ele vai ter que assinar uma carta constitucional que vai ser elaborada por uma Assembleia Constituinte. Beleza. Só que tem uma questão. Agora, o rei ele volta e ele deixa no Brasil o filho dele, que no caso era Pedro, né? Pedrinho, vamos chamar de Pedrinho. Pedrinho ficou no Brasil, né? Pedrinho está no Brasil e o rei, né, o aparelho burocrático dele, vai para Portugal. Lá em Portugal você vai ter o início, né, das cortes, né, que vai ser para elaborar as cartas constitucionais, uma série de coisas. Como o Brasil agora era Reino Unido a Portugal e Algarves, o Brasil tinha representação nessas cortes. Então, durante esse período, né, que vai de 1820 a 1822, você vai ter lá em Portugal discussões sobre várias questões. Por exemplo, discussão sobre colonização, discussão sobre a questão econômica, política, social, uma série de coisas que vai acontecer lá nas cortes portuguesas. Aí que está o pulo do gato. Você tem esses brasileiros indo para lá, brasileiros basicamente que estavam vindo do Rio de Janeiro, do Sudeste, né, indo para lá, e vão ser várias coisas discutidas, né? E algumas coisas discutidas lá não interessava a elite fluminense. Fluminense que eu estou falando é do estado do Rio de Janeiro. Não interessavam a elite do estado do Rio de Janeiro. E essa elite do estado do Rio de Janeiro começou a falar que Portugal estava querendo recolonizar o Brasil. Querendo tirar o título de Reino Unido e dar prejuízos para o Brasil. Só que esses prejuízos, quem iria tomar, em tese, seria a elite fluminense, a elite do estado do Rio de Janeiro. Outras localidades do Brasil não sofreriam com essa questão, e algumas seriam até beneficiadas com algumas questões que estavam sendo colocadas lá. Só que como a elite fluminense, no caso do Brasil, era importante em número em questão política, né, tipo, com mais poder, o que aconteceu? Eles começaram a falar que Portugal estava querendo recolonizar o Brasil e tudo mais. Aí vai ter, a gente pula já para 1822, né, esse é o discurso que está rolando, né, 1822, né, em janeiro, o que vai acontecer? O rei de Portugal, Dom João, vai falar para o filho dele voltar para Portugal, né, porque estava tendo essa crise política entre brasileiros e portugueses. Ele fala assim, ó, volta para Portugal. Aí a elite fluminense vai fazer uma petição para o Pedrinho, vai falar assim, Pedrinho, fica. E o Pedrinho diz que fica. E aí a gente tem o dia do fico. O Pedro, então, em 9 de janeiro de 1822, ele diz que fica. Aí vai ter aquela questão, né? Tipo, se é pela felicidade geral da nação, diga a eles que eu fico. Ó, eu fico. Né? Essa questão. E ele vai ficar. E agora, assim, como eu falei pra vocês, é umas coisas que vão ocorrendo muito rápido mesmo. São coisas de meses. E o que vai acontecer? Essa questão de discussão política vai se intensificar e o Pedro, ele tá, tipo, claramente desobedecendo o papai, né? O papai dele tá, tipo, pedindo pra ele voltar, ele não quer voltar. Ele tá sendo influenciado principalmente por um carinha aqui no Brasil, José Bonifácio, né? Que era o ideólogo da Revolução, da Independência, não é o Pedro, é o José Bonifácio, né? O José Bonifácio é o cara que ele planejou todas as questões assim, né? Tipo, José Bonifácio. Então ele vai ser o ideólogo dessa independência. E vai chegar um momento, né, em 7 de setembro de 1822, que daí o Pedro ele vai receber um ultimato, do rei, do pai dele, falando para ele voltar, senão ele vai estar desacato, e daí ele corre o risco até de tomar umas porradas do pai, né, tipo. E o que vai acontecer? Aí vai ter aquela questão que a gente vê desde a infância, que é a questão do grito da independência, né? Que tipo, o Pedro ele vai estar numa viagem para São Paulo, né? E às margens do rio Ipiranga, com fortes dores de barriga, Pedro vai gritar, independência ou morte, né? Ele vai gritar independência ou morte, e daí a gente vai ter o processo de independência do Brasil. Só que o que eu quero que vocês olhem aqui, o processo de independência do Brasil não é um processo que envolve todas as partes do Brasil. Isso é uma coisa muito interessante. Tipo assim, não era, por exemplo, a região Nordeste queria ser independente junto com o Brasil, por exemplo.
era o Rio de Janeiro, principalmente, a região sudeste, principalmente, que queria ser independente a Portugal. Só que, tipo assim, eles não tinham a ideia de ser independente a Portugal e as outras partes serem ainda partes do Império Português. Eles queriam que toda a região do Brasil, né, fosse independente juntas. Só que a região nordestina, por exemplo, não tinha interesse nessa independência. Porque, como eu falei, esses interesses que estavam sendo colocados em choque ali nas cortes portuguesas não era interesse do Brasil como um todo, era interesse do Rio de Janeiro. Né? Era o interesse do Rio de Janeiro contra o interesse dos portugueses. Entende? Então, tipo assim, era o interesse de Portugal versus o interesse do Rio de Janeiro. Não era o interesse do Brasil versus Portugal. Era uma coisa muito diferente, né? Então, esse processo de independência, ele começa em 1822 a partir do Rio de Janeiro, ok? E isso é muito importante para vocês colocarem na alma de vocês, que esse processo vai ser uma coisa através do Rio de Janeiro e interesses do Rio de Janeiro, né? Porque esses interesses eles vão ser colocados em xeque depois, mas para não avançar tanto. O processo de independência ele só vai ser finalizado em 1824. Por quê? Porque até então, isso aqui vai ser um assunto para a aula de primeiro reinado, tá? Mas aqui só estou adiantando algumas coisinhas porque a gente tem tempo nessas discussões. O que é que vai acontecer? Você vai ter esse início em 1822, que é com o processo de independência, só que outras regiões do Brasil não vão aderir e vão ainda ser fiéis a Portugal, né? E a gente vai ter guerras, né? A gente vai ter conflitos dentro do Brasil, porque é uma coisa que a gente às vezes não vê, né, tipo, na escola, e não é culpa da escola necessariamente, é uma questão mais de tempo, às vezes não tem como ver as coisas mais profundamente, mas eu acho importante vocês terem essa noção de que a independência do Brasil ela não foi uma coisa conforme se pensa, né, tipo assim, uma independência que foi em 1822 e pronto, isso é uma visão do Rio de Janeiro, uma visão do Sudeste, né. Ela foi uma independência que vai durar 2 anos, o processo, vai ter conflitos, vão ter guerras, né, no Brasil. Você vai ter guerra na Bahia, você vai ter guerra ali na região de Pernambuco, você vai ter várias regiões que vão entrar em guerra, em conflito, né, justamente porque não era interesse de todo mundo, era interesse de uma fração dessa sociedade colonial e uma fração que estava localizada no centro, que era o Rio de Janeiro, né, justamente. Então isso que eu quero que vocês observem. E por que 1824? 1824, justamente que a gente vai ter uma outra revolta que também vai ocorrer em Pernambuco, né, que vai ser a Confederação do Equador. Mas isso são cenas das próximas aulas, né, e a gente encerra a live por aqui, para não me alongar tanto, então eu quero que vocês pensem nisso. 1822, a gente tem o início do processo de independência, e não a independência em si, ok? Então, a partir de agora, quando você for chegar no crush ou na crush, você vai falar assim, sabia que o Brasil ele não foi independente em 1822? Porque, na verdade, foi o início do processo de independência. Você chega assim, a pessoa fala assim, nossa, mas você é tão inteligente. Ó. Então, vocês podem usar isso na crush aí, que é tiro e queda, tá bom? Tá aí minha dica aí pra vocês na quarentena. Então, até a próxima aula, gente. Muito obrigado pela presença de quem veio. E vou depois botar no YouTube e a live vai ficar aqui tipo disponível, beleza? Amanhã tem live do André com o professor convidado, então assistam também. Tchau, tchau.